Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Janaína, professora de matemática, e hoje nós vamos ver então as operações com frações. Para começo de conversa, nós vamos começar com a adição e a subtração. A adição e subtração nós podemos ter dois casos. O primeiro caso é quando os denominadores são iguais e o segundo caso é quando os denominadores são diferentes. A maneira de resolver é diferente. Como que nós fazemos isso? Vamos lá, então? Quando nós temos denominadores iguais, significa que nós estamos tratando da mesma coisa inteira que foi dividida em partes iguais. Então, o que nós devemos fazer? Quando os denominadores são iguais, nós devemos manter o mesmo denominador. Então, aqui nesse caso, 2 sétimos mais 3 sétimos, o denominador continua sendo 7. E agora fazemos a operação com os numeradores. 2 mais 3, 5. Então, nesse caso, ficou 5 sétimos. De mesma forma, nós fazemos quando a subtração com denominadores iguais também. Repetimos o denominador, então 6 quintos menos 4 quintos. Repetimos o denominador 5 e fazemos a operação com os numeradores. Nesse caso, 6 menos 4, 2. E agora, quando nós temos os denominadores diferentes, como que nós devemos fazer essas operações? 1 sexto mais 3 quartos. Eu não posso somar esses números e também não posso usar ou só o denominador 6 ou só o denominador 4. E como fazer? Então, nós vamos precisar relembrar do mínimo múltiplo comum, o MMC. Vocês lembram como que nós encontramos o MMC entre números? Primeiro, nós vamos começar então fazendo a fatoração. Então, entre 6 e 4. 6 e 4 são números pares, então nós conseguimos dividir por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3. 4 dividido por 2, 2. Olha aqui nessa linha de baixo, dá para dividir por 2 novamente algum número aqui? Nesse caso, 2. Então, a gente divide por 2 de novo. O 3 não dá, repete. 2 dividido por 2, 1. Agora, o 3 só dá para dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. E aqui o 1 a gente repete. Chegamos no 1, então nós já terminamos de fazer a operação. Nesse caso aqui, então, vamos fazer a multiplicação entre esses resultados que estão do lado direito. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o MMC entre 6 e 4 é o número 12. Ou como nós podemos pensar de outra forma? Só pensar lá na tabuada. Entre 6 e 4, qual é o menor número que está presente na tabuada do 6 e na tabuada do 4? Se vocês observarem, vai ser o número 12. E agora, como que a gente usa ele? Então, nós vamos manter esse número no denominador. Então, ele vai ficar aqui, 12. Divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima, Então, 6. Vamos lá. 12 dividido por 6. Quanto que dá 12 dividido por 6? 12 dividido por 6 dá 2. Agora, a gente faz essa multiplicação. 2 vezes 1, 2. Mais 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, aqui nesse caso, 2 mais 9, 11 dozeavos. Então, 1 sexto mais 3 quartos, 11 dozeavos. Vamos fazer agora com a subtração para a gente reforçar como que nós devemos fazer então? Então, aqui eu tenho 2 terços menos meio. Eu tenho que achar o MMC entre 3 e 2. Como que eu faço o MMC? Vou fazer aqui no cantinho. 3 e 2, eu começo dividindo por 2. O 3 não divide, abaixa.
2 dividido por 2, 1. Agora o 3 só dá para dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 por 3 não dá, é só abaixar. Então aqui é só fazer a multiplicação. 2 vezes 3, 6. Então o MMC entre 2 e 3 vai ser o 6. Colocamos ele aqui no denominador. Vamos fazer a divisão e depois a multiplicação. Dividimos pelo denominador e multiplicamos pelo numerador. Ó, 6 dividido por 3 é igual a 2. Agora, 2 vezes 2, 4. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Agora, nesse caso aqui, como é o 1 é menos, subtração, então a gente conserva o sinalzinho. 4 menos 3, 1. 1 sexto. Certo? Então, nós temos que lembrar sempre que quando os denominadores são iguais, conservamos o denominador e fazemos a operação com os números de cima. Quando os denominadores são diferentes, há a necessidade de achar o MMC para completar a operação. Certo, pessoal? Eu vou limpar agora aqui a lousa e nós vamos ver, então, dando continuidade, a multiplicação e a divisão de frações. Certo? Então, aqui, quando nós temos a multiplicação, diferente da adição e da subtração, que nós deveríamos conservar os denominadores, aqui nós não podemos fazer dessa forma. Como que nós devemos resolver, então? Nós devemos multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. Então, aqui, o que eu devo fazer? 4 vezes 2, o resultado vezes 8. 3 vezes 3, o resultado vezes 3. Então, vamos lá. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 8, 64. Agora, vamos multiplicar os denominadores. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 64, 27 avos. Vamos fazer mais um exemplo para ficar mais claro, então. Então, aqui nós devemos fazer 5 vezes 2, 10. E 6 vezes 3, 18. Observem que aqui, 10 18avos, nós caímos numa fração que dá para simplificar. Como que nós devemos simplificar, então, o que nós vimos lá na aula passada, no outro vídeo? 10 e 18 são números pares, então dá para eu começar dividindo por 2. Então, 10 dividido por 2 e 18 dividido por 2. 10 dividido por 2 dá 5. 18 dividido por 2, 9. 5 nonos. Agora, vamos ver o exemplo da divisão. A divisão, aqui eu vou mostrar para vocês duas formas de fazer. A primeira forma é a gente mantendo a primeira fração, 2/5, transformamos essa divisão numa multiplicação e como nós trocamos a operação aqui, nós invertemos os números da segunda fração. Então, o 1 está em cima, ele desce, e o 2 está embaixo, ele sobe. Então, o 2 sobe e o 1 desce. E agora é só a gente fazer a multiplicação normal. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 1, 5. 4/5. Vamos fazer mais um exemplo aqui, só que agora de uma outra forma, usando um outro método. Como que nós podemos fazer? Nós podemos resolver fazendo a multiplicação cruzada. Primeiro nós descemos, então nós vamos fazer 6 vezes 3, que dá 18, então ele fica no numerador. E depois subindo, 8 vezes 2, que dá 16. Notem que aqui, 18 16avos, nós conseguimos simplificar. Então, vamos fazer a simplificação para treinar. 18 dividido por 2, 9. 16 dividido por 2, 8. 9 oitavos.
Agora, para vocês verem que nós conseguimos chegar sempre no mesmo resultado utilizando os dois métodos, eu vou resolver esse segundo exemplo da maneira como nós fizemos no primeiro. Vamos lá? Então, 6/8 dividido por 2/3. Primeiro, então, copiamos a primeira fração, 6/8, transformamos essa divisão numa multiplicação e agora invertemos aqui a segunda fração. O 2 desce e o 3 sobe. E é só fazer a multiplicação agora. 6 vezes 3, 18. 8 vezes 2, 16. Notem que nós chegamos aqui no mesmo resultado, né? E agora é só simplificar. 18 dividido por 2, 9. 16 dividido por 2, 8. E se na hora que estamos fazendo a prova, a gente esquecer qual é a ordem do número que fica em cima e qual é a ordem que o número que fica embaixo? Como que nós podemos fazer? Vocês já devem ter ouvido falar no barrigão, barriguinha, certo? Se ficar em dúvida, como que nós podemos resolver? É só montar aqui, ó, a primeira fração, 2/5, dividido pela segunda fração, meio. E aí, é só multiplicar, então, primeiro o barrigão. 2 vezes 2, 4. Então, ele fica no numerador, fica em cima. E depois a barriguinha. 5 vezes 1, 5. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido as 4 operações. E se vocês ficaram com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se esse vídeo ajudou você, eu peço que você se inscreva no canal, compartilha e comenta. E ative o sininho também para não perder nenhum conteúdo. Eu espero você no próximo vídeo. Tchau!